É 24 de agosto de 79 depois de Cristo. E o sol brilha sobre Pompeia, uma cidade vibrante onde o cheiro de pão fresco se mistura ao sal do mar. As ruas estão cheias, mercadores gritam preços, crianças correm entre os pés dos adultos e nos becos risadas ecoam de tavernas. A poucos quilômetros dali, Herculano, mais rica e elegante, exibe suas vilas com vista para o Golfo de Nápoles. O Monte Vesúvio, imponente ao fundo, é só uma sombra verde. Um gigante adormecido que ninguém teme. Mas às 13 horas, sem aviso, o céu escurece. Um rugido sacode a terra e uma nuvem negra, em forma de pinheiro, sobe tão alto que parece tocar os deuses. Em minutos, pedras incandescentes chovem como fogo. O que era um dia comum se transforma em pesadelo. Como uma cidade inteira pode desaparecer em horas. E por que os romanos ignoraram os sinais? Fica comigo, porque essa história é de arrepiar. Pompeia e Herculano não eram cidades qualquer. Pompeia, com seus 11 mil habitantes, era um centro comercial com teatros, banhos termais e bordéis que nunca dormiam. Herculano, menor, era o refúgio dos ricos, com mosaicos tão perfeitos que pareciam pintados pelos deuses. Ambas prosperavam à sombra do Vesúvio, suas terras férteis graças ao vulcão que, ironicamente, seria seu fim. Anos antes, em 62 d.C., um terremoto havia rachado muros e derrubado casas. Os romanos reconstruíram, achando que o pior havia passado. Pequenos tremores continuavam, mas eram só o humor da terra, diziam. Até aquele dia, quando o Vesúvio explodiu. Não foi só uma erupção, foi uma força que engoliu tudo. Comenta aí, você acha que eles poderiam ter previsto isso aí? A narrativa começa com Plínio, o jovem, um adolescente em Miseno, a 30 quilômetros dali. Ele vê a nuvem estranha e descreve em cartas anos depois como o céu virou noite. Seu tio Plínio, o velho, comandante da frota romana, decide investigar, movido por curiosidade científica e dever. Ele zarpa com seus navios, sem saber que nunca voltará. Em Pompeia, o pânico toma conta. Pedras pomes, leves mas mortais, caem como granizo, cobrindo ruas e telhados. Alguns correm para o porto. Outros se escondem em casa, abraçando suas famílias. O ar fica pesado, cheirando a enxofre. Ninguém entende o que está acontecendo, mas todos sentem, algo pior está vindo. E se isso já parece brutal, espera até ouvir o que aconteceu quando as ondas de fogo desceram a montanha. Fica até o final, porque a virada dessa tragédia é de cair o queixo. Enquanto as pedras pomes caíam como uma chuva infernal sobre Pompeia, o céu se tornava uma cortina de cinzas, sufocando a luz do sol. Era como se a noite tivesse engolido o dia, e o pânico agora corria mais rápido que as pessoas. Nas ruas estreitas, famílias tropeçavam umas nas outras, carregando o que podiam, um jarro de vinho, uma estátua de Vesta, qualquer coisa que lembrasse a vida que estavam deixando para trás. No porto, barcos lotados balançavam em ondas agitadas, enquanto marinheiros gritavam para abrir espaço. Mas o mar, tão traiçoeiro quanto a terra, devolvia muitos à costa. Em Herculano, a situação não era melhor. A elite, acostumada a banquetes e tardes preguiçosas, agora corria descalça, com túnicas rasgadas, em direção às praias. E o Vesúvio, ele rugia, como se zombasse da arrogância romana que o ignorou por séculos. Você já imaginou estar preso em um momento assim, sem saber se o próximo passo seria o último? Comenta aí o que você faria. Por volta das 16 horas, a chuva de pedras diminuiu, mas a falsa calma enganou muitos. Alguns voltaram para casa, acreditando que o pior havia passado. Outros, mais desconfiados, continuaram fugindo, guiados por um instinto que os romanos conheciam bem, a sobrevivência. Mas o Vesúvio guardava um golpe mortal. Perto da meia-noite, a montanha liberou sua verdadeira fúria, correntes piroclásticas, ondas de gás e cinzas superaquecidas, descendo a encosta a mais de 100 km por hora. Em Herculano, a primeira onda atingiu como um martelo divino. Pessoas nas praias, abrigadas em armazéns à beira-mar, foram incineradas em frações de segundo. Seus corpos, preservados em posições de desespero, seriam encontrados séculos depois, como fantasmas de um instante congelado. Em Pompeia, a destruição veio em ondas. Casas desabaram sob o peso das cinzas, e o ar, agora venenoso, sufocava quem ainda respirava. Plínio, o velho, em Miseno, tentou resgatar sobreviventes, mas caiu, vítima dos gases tóxicos, sua curiosidade científica custando a vida. Enquanto isso, histórias individuais se desenhavam no caos. Um padeiro, encontrado séculos depois com pães carbonizados ao seu lado, e tentou proteger sua loja até o fim. Uma mãe, abraçada a seus filhos sob uma escada, escolheu o amor contra a fuga. Esses detalhes, que os arqueólogos mais tarde desenterrariam, mostram que mesmo na tragédia, a humanidade brilha ou se despedaça.
E se isso já te deixa com um nó na garganta, espera até saber como essas cidades, engolidas pela terra, foram salvas pelo mesmo desastre que as destruiu. Fica até o final, porque a próxima reviravolta vai te surpreender ainda mais. As horas seguintes à meia-noite, de 24 de agosto de 79 d.C., transformaram Pompeia e Herculano em túmulos silenciosos. O Vesúvio, como um titã vingativo, não deixou sobreviventes onde suas correntes piroclásticas passaram. Em Pompeia, o chão estava coberto por metros de cinzas, tão densas que casas inteiras desapareceram sob o peso. Os que ainda se escondiam, agarrados à esperança, foram sufocados pelo ar quente e tóxico, seus corpos contorcidos em posições que contariam sua história milênios depois. Herculano, mais próxima da montanha, foi praticamente fossilizada, suas vilas de luxo seladas em uma crosta de lama vulcânica endurecida. Mas aqui está o detalhe que arrepia. O mesmo vulcão que destruiu essas cidades as preservou, como se quisesse que o mundo nunca esquecesse. Já pensou no que essas ruínas ainda escondem? Comenta aí o que você acha que os arqueólogos vão encontrar próximo. O que torna Pompeia e Herculano tão especiais não é só a tragédia, mas o que sobrou dela. As cinzas, ao cobrirem tudo, criaram uma cápsula do tempo. Pães ainda nos fornos, taças de vinho nas mesas, até grafites nas paredes. Frases como "amo você", "Chloe" ou insultos a vizinhos. Mostram um povo que vivia, ria e brigava como nós. Em Herculano, esqueletos encontrados em armazéns à beira-mar revelam famílias inteiras que escolheram esperar juntos, talvez rezando a Netuno por um milagre que nunca veio. Um achado comovente em Pompeia foi um cão, preso por uma corrente, seus ossos curvados em um esforço inútil para escapar. E cada descoberta é um soco no estômago, um lembrete de que aquelas pessoas não eram só números, mas vidas interrompidas. E os detalhes não param. Mosaicos intactos, afrescos com cores vivas, até um banheiro com encanamento que muitos romanos invejariam hoje. Mas nem tudo era poesia. Havia desigualdade gritante. Enquanto os ricos de Herculano tinham vilas com vista para o mar, em Pompeia, escravos dormiam em celas minúsculas, alguns encontrados com grilhões nos pés. A erupção não escolheu classe social, mas os restos mostram como a vida romana era dividida. Enquanto o Vesúvio silenciava as cidades, o Império Romano seguia alheio. A notícia da tragédia chocou Roma, mas o imperador Tito, recém-coroado, tinha suas próprias crises. Ele enviou ajuda, mas as cidades já estavam perdidas. Como algo tão grandioso pôde ser esquecido por séculos? E se isso já te deixa curioso, espera até saber como essas ruínas voltaram à luz, revelando segredos que nem os romanos imaginaram que deixariam. Fica até o final porque essa virada é de tirar o fôlego. As cinzas do Vesúvio selaram Pompeia e Herculano como um segredo guardado pela terra. E por quase 17 séculos, o mundo esqueceu que elas existiram. Onde outrora ecoavam risadas e o tilintar de moedas, agora só havia silêncio, coberto por campos de oliveiras e vinhedos. Os romanos, ocupados com suas guerras e imperadores, deixaram as cidades tragadas pelo vulcão virarem lenda, contos sussurrados sobre uma ira divina que apagou vidas em um piscar de olhos. Mas em 1748 tudo mudou. Um grupo de trabalhadores, cavando para um canal perto de Nápoles, tropeçou em algo estranho, blocos de mármore esculpido, mosaicos brilhando sob a lama endurecida. Era Herculano, a primeira a ser redescoberta, seguida por Pompeia anos depois. Imagine a sensação de tocar uma cidade que o tempo engoliu inteira. O que você sentiria ao ver um passado tão vivo diante dos seus olhos? Comenta aí, porque essa história só fica mais fascinante. Os primeiros exploradores não eram arqueólogos, mas caçadores de tesouros, fascinados pelo brilho do ouro e pelas estátuas perfeitas. Cavaram túneis, às vezes destruindo mais do que preservando, mas cada pá de terra revelava algo novo. Um anfiteatro intacto em Pompeia, uma vila em Herculano, com afrescos tão coloridos que pareciam pintados na véspera. Então veio a descoberta que mudou tudo. Em 1863, arqueólogos começaram a preencher cavidades nas cinzas com gesso, criando moldes dos corpos exatamente como estavam no momento da morte. Uma criança encolhida, um homem cobrindo o rosto, amantes abraçados. Cada molde era uma janela para o desespero final. Esses não eram apenas restos. Eram histórias humanas, congeladas no instante em que o Vesúvio venceu. O mundo ficou obcecado. Reis europeus visitavam as escavações, e Pompeia virou símbolo de um império romano que, mesmo em ruínas, ainda dominava a imaginação. Mas nem tudo era romantismo. Escavar era perigoso. Desabamentos mataram trabalhadores. E o calor do verão napolitano tornava o trabalho brutal. Além disso, havia o choque moral. Os bordéis de Pompeia, com seus desenhos explícitos,
escandalizaram os europeus do século XVIII, que debatiam se deviam exibir ou esconder essas vergonhas romanas. Ainda assim, cada achado de um cirurgião com seus instrumentos, a uma padaria com grãos petrificados, mostrava um povo que não esperava o fim. Como essas descobertas moldaram nossa visão do passado? E se isso já te deixa impressionado, e espera até ouvir como Pompeia ainda fala conosco hoje, como um alerta do que pode acontecer quando ignoramos a natureza. Fica até o final, porque a próxima parte vai te deixar sem chão. Caminhar por Pompeia hoje é como entrar em um sonho que mistura beleza e tragédia. As ruas de pedra, gastas por pés que não existem mais, levam a templos onde os deuses foram abandonados, a casas onde ecoam silêncios de famílias perdidas. Você vê os moldes de gesso, uma mulher protegendo um bebê, um homem caído com as mãos no rosto, e sente o peso de 79 de Cristo ainda pairando no ar. O Vesúvio, lá ao fundo, não é mais o monstro de outrora, mas sua presença lembra que a natureza nunca negocia. Desde a redescoberta, Pompeia e Herculano viraram mais do que sítios arqueológicos. São espelhos do Império Romano, mostrando sua grandiosidade e sua fragilidade. Mas o que essas cidades nos ensinam sobre nós mesmos? Comenta aí, você acha que estamos tão preparados para desastres quanto pensamos? Os arqueólogos ainda escavam, e cada ano traz algo novo. Em 2021, encontraram uma tumba em Pompeia com Friedman, um ex-escravo que subiu na vida. Prova de que o Império, apesar de cruel, às vezes permitia a ascensão. Em Herculano, tábuas de madeira carbonizadas revelaram contratos e dívidas, como se a burocracia romana desafiasse até o vulcão. Esses achados não são só relíquias. São lembretes de que aquelas pessoas tinham sonhos, medos e planos como nós. Mas há um lado sombrio. O turismo, que sustenta a preservação, também ameaça. Milhões de visitantes desgastam as ruínas, e o aquecimento global, com chuvas mais fortes, erode o que o Vesúvio poupou. Em 2010, a Casa dos Gladiadores desabou, um grito de alerta para proteger esse legado. Pompeia também mudou como vemos desastres. Os romanos ignoraram tremores, confiando na força de sua civilização. Hoje estudamos o Vesúvio para prever erupções, mas a lição maior é sobre humildade. Não somos tão diferentes daqueles que morreram abraçados, achando que o amanhã estava garantido. E enquanto caminhamos por essas ruas congeladas no tempo, é impossível não imaginar. E se fosse com a gente? A história de Pompeia não é só sobre o passado, é um aviso para o futuro. Então me diz, o que você levaria se tivesse que fugir agora? Fica até o final, porque a última reflexão vai te fazer olhar o Vesúvio e a vida com outros olhos. E assim, chegamos ao fim dessa jornada por Pompeia e Herculano, cidades que o Vesúvio destruiu e preservou. Elas nos mostram o auge de Roma e o preço da arrogância. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E não esqueça, a história está viva, esperando para ser contada. Até a próxima, quando revelaremos mais segredos do passado.